acho que já vou dar início à minha contribuição, minha intervenção, que ao invés de apresentar assim, resultados já bem amadurecidos, vão consistir na exposição de uma série de notas, né, ainda embrionárias, acerca do morar no cinema, no campo do cinema, não é? Mas por mais fragmentárias que sejam as minhas notas, elas estão estruturadas em dois grandes tempos. Primeiro, eu pretendo abrir um leque de possibilidades para pensar o morar no campo do cinema, então uma coisa bem generalista, assim. E no segundo momento eu faço um sobrevoo por meio a vários filmes brasileiros recentes, tentando indicar uma certa ênfase que os cineastas conferiram a essa questão do habitar, e que cineastas muito diversos conferiram essa questão. Bom, então vamos lá. Pode dar para o primeiro trecho. Então, o advento da fotografia e do cinema teria provocado, segundo François Ninet, uma revolução copernicana, né? Porque ele nos dá a possibilidade inédita de observar lugares em que nunca estivemos. O autor afirma que já não é o viajante que se desloca, mas o mundo que vem ao encontro do seu olhar. Então, o cinema seria, ainda segundo Ninet, um novo meio de transporte, né? Fazendo do seu espectador, cito de novo, um viajante imóvel. Mas se ao longo da história a experiência cinematográfica foi repetidamente comparada àquela da viagem, abrindo novos horizontes aos espectadores, os deslocando, os deslocamentos proporcionados pelos filmes tendem a implicar também uma forma de estadia ou de habitação. Eu quero dizer com isso que muitas vezes o deslocamento implicado na experiência do cinema implica também desculpa, vou me retomar. Quero dizer com isso que, no mais das vezes, mesmo quando ambientados em rincões longínquos, os filmes tendem a oferecer aos espectadores a possibilidade de habituar-se a um determinado contexto ou diegese, tecendo relações mais ou menos duradouras com lugares ou personagens, o que remete a uma das definições do verbo habitar, né, que seria ocupar habitualmente um local. Então, o habitar tem relação com o hábito, né, como indica a raiz etimológica comum. Então, se o próprio... Guilherme, pode próxima frase, por favor. Se o próprio nome cinematógrafo anuncia a vocação para grafar movimentos de quaisquer elementos visíveis, em suas estéticas dominantes, o cinema se atém particularmente à figura humana e aos lugares. Eu entendo por lugar, pela ideia de lugar, porções de espaço antropizadas, mais ou menos reconhecíveis, que podem ser nomeadas e associadas a práticas humanas. Então, ao se apresentar como majoritariamente em todo caso o cinema, ao se apresentar como uma antropografia e uma citografia, o cinema faz com que um dos gestos mais elementares do humano com relação ao espaço, o de habitar, se torne crucial em sua dramaturgia. Então, a minha proposta é pensar o cinema não mais somente como uma viagem, mas como uma articulação em diferentes proporções entre deslocamento e permanência, travessia e moradia, alteridade e familiarização. Então, enquanto os gêneros, e isso em diferentes medidas, diferentes proporções, diferentes ênfases, né? Enquanto os gêneros como road movie e western estariam mais atrelados ao deslocamento, à itinerância, as poéticas do cotidiano, atentas a hábitos, a pormenores do dia a dia, seriam mais próximas da estadia ou do morar. Com efeito, a maior parte das formas de expressão audiovisual não se esforça para escapar naquilo que põe em cena ao que na Grécia Antiga se entendia por ecúmena, cujo significado designa os espaços habitáveis, e a etimologia remete à casa, que é o oikos. No entanto, há uma série de filmes que podemos vincular ao eremos,
que designa os espaços inabitáveis, e o eremos também significa em grego o deserto, seria habitado somente pelo eremita, daí a raiz também comum entre o eremos e o eremita. Então, eu tento pensar a que pode corresponder essa distinção no cinema, né? Então, afora os números que se debruçam sobre o deserto, e que por vezes se valem desse para tensionar os limites da humanidade, tem uma série de filmes que vão figurar o deserto, tentando questionar sobre os limites históricos e temporais e espaciais da humanidade. Afora toda essa filmografia, o Noel Birch, ele propõe não, mas é possível pensar a partir dele o inabitável no cinema como os filmes que afirmam a imagem como uma superfície plana, porque o homem precisaria da profundidade de campo, da profundidade para poder se projetar, se imaginar, imaginar o universo fílmico como um universo habitável. E o Birch enxerga então nessa dicotomia entre habitável e inabitável o próprio binarismo entre o cinema dos Lumière, ou dos irmãos Lumière, com maior profundidade de campo, um cinema mais aberto ao mundo, e, por outro lado, o Georges Méliès, que se vale de um espaço mais exíguo, um espaço exíguo do palco, utilizando telas planas e pintadas no fundo do cenário. O cinema da superfície, ou do eremos, se quisermos, se torna ainda mais inabitável quando ele se assume plenamente como um espaço superficial, da superfície da imagem, como no caso do Anemic Cinema, do Marcel Duchamp e tantos outros depois dele, as imagens abstratas, etc. Então essa distinção entre ecúmena e eremos ecoa na distinção entre um cinema que seria mais um cinema do mundo e um cinema que seria mais um cinema do artifício, ou ainda na famigerada distinção entre cineastas e teóricos formativos e realistas. Não por acaso foi o Siegfried Kracauer, o teórico defensor do realismo no cinema, que formulou juntamente com outros que o cinema, e sobretudo o documentário, teria capacidade, ao dar destaque a materialidade das coisas e ao dar destaque ao cotidiano e aos hábitos humanos, então esse cinema teria capacidade de estreitar nossa relação com a Terra, estreitar nossa relação com o planeta, fazendo-nos reconhecê-lo como nosso lar, como nosso habitat. Mas, apesar de... importa notar assim, que todas essas dicotomias a gente sabe são imprecisas e insuficientes, A maioria dos filmes envolve realmente, ao mesmo tempo, deslocamento e estadia, realismo e formalismo, profundidade e superfície, Então, claro que a gente não vai se contentar com essas dicotomias entre um cinema da ecúmena e um cinema do eremos, Evidentemente essas tendências coabitam com diferentes ênfases, O próprio Serge Tanet, na sua formulação, sua concepção do cinema, parece entender essa impossibilidade de criar essa distinção quando ele pensa no cinema como uma viagem capaz de formar cidadãos do mundo, ou seja, ou bem a gente se aproxima do cinema, ou bem a gente se aproxima do mundo para melhor deslocá-lo, ou bem a gente se afasta do mundo para melhor habitá-lo. A gente fica necessariamente tendo que articular essas diferentes dimensões aí do cinema. Mas o Morar concerne ainda outras dimensões do cinema, Antes do audiovisual chegar à ubiquidade que ele atingiu, com a internet banda larga e com os novos dispositivos de difusão, a popularização das videotapes, no final dos anos 70, engendraram uma domesticação dos filmes, como indicam os nomes VHS, Video Home System, e o próprio Home Theater, Isso teve consequências importantes nas condições de espectatorialidade
do cinema, nos estudos cinematográficos e também na forma de criação dos filmes. Então, tornou-se possível, pela primeira vez talvez, colecionar obras cinematográficas em casa, né? Habituar-se a elas, habitá-las de novas maneiras, assim, revendo várias vezes, pausando, reassistindo a certas sequências, quantas vezes quisermos, né? Mas antes mesmo dessa domesticação, assim, entre aspas, né, causada pelo vídeo, já havia um cinema caseiro, cujas fronteiras com o cinema com pretensões artísticas já haviam sido borradas por Jonas Mekas e outros, né, desde os anos 60. Uma outra dimensão assim, da casa no cinema, além dos casos extremos de cinefilia, né? Tem um documentário, talvez vocês tenham visto, chamado Cinemania, que apresenta aí alguns sujeitos nova-iorquinos que passam mais tempo em salas de cinema do que em suas próprias casas. Então, no sentido mais metafórico, falou-se que o lar do crítico francês, apelidado sintomaticamente de cinefílio, né, que é o Serge Danet, seu lar seria a casa-cinema, né, a maison cinéma, como uma matriz mesmo de sua relação com o mundo, e nesse eixo metafórico também tem outros exemplos. O próprio Godard insinua naquele curta-metragem epistolar que ele manda para Cannes, né, para falar que ele não vai, o Cannes, ele diz que ele se refugia num mundo de montagens de imagens, onde ele reside por longos períodos, né, e ao mesmo tempo se filma no seu próprio estúdio em casa, montando, pegando videotapes, reutilizando imagens, né? Bom, feitos esses apontamentos assim, mais genéricos, me restam as notas sobre o cinema brasileiro, né? Essa passagem um pouquinho abrupta mesmo. Então, nesse cinema brasileiro, em que uma série de cineastas habitantes, como a Claire Haluch os chama, uma série de cineastas habitantes adotam como processo de criação, um processo de criação fortemente ancorado na observação do cotidiano em seu próprio contexto de residência, né? E privilegiam em seus filmes a escala da moradia, pondo em cena também personagens moradores, atentando para questões envolvidas em suas atividades corriqueiras. Então, dessa maneira, o deslocamento implicado pela experiência cinematográfica conduz, num certo cinema brasileiro, justamente a poéticas do cotidiano, poéticas da habitação, né? Diversos cineastas brasileiros se interessaram, por exemplo, pela capacidade de traduzir, através das moradias, ou do que o Érico Araújo chama de práticas moradoras, né? Ou bem através das moradias ou através das práticas moradoras dos personagens, é possível traduzir aquilo que o sociólogo francês Pierre Bourdieu chamou de hábitos, né? Ou seja, o conjunto de práticas e bens, inclusive culturais, que distinguem diferentes grupos sociais, né? Então, a forma de morar e a moradia como sintomas ou possibilidade de figuração mesmo, de desigualdades, de especificidades culturais. Isso foi bastante forte, eu acredito, num certo cinema brasileiro dos últimos anos. Bom, em documentários como Um Lugar ao Sol, Vista Mar, Câmara Escura e Ato, os dispositivos fílmicos tendem a criticar visões de mundo de classes dominantes através da abordagem de suas formas de habitar e de ocupar a cidade, isolando-se em luxuosas bolhas de segurança máxima. Já nas ficções, né, O Som ao Redor, Que Horas Ela Volta, Casa Grande, então essas ficções elas extraem o espaço doméstico do terreno dos dramas íntimos, dos dramas intimistas, fazendo com que a crônica familiar conviva com o desejo de elaborar panoramas sociais. Ambientados em contexto de moradia de alto poder aquisitivo, essas obras atentam para relações entre patrões e empregados, figurando a luta de classes também como uma luta de espaço, né? Com fronteiras entre
quarto de empregada e o resto da casa, entre a casa e a rua, entre bairros periféricos e bairros centrais. E já em Aquários, duas formas opostas de morar e de intervir na cidade marcam a distinção entre dois segmentos das classes dominantes, né? Dois segmentos no filme antagônicos, não sei se na realidade estão antagônicos assim, mas por um lado uma classe dominante mais progressista, intelectualizada, encarnada principalmente por mulheres aqui no filme, né? Das quais a protagonista é Clara, e por outro uma elite patriarcal, familista, movida unicamente pela plutocracia neoliberal mesmo, né? Incorporada pelos empreendedores imobiliários. Já nos filmes do Adirley Queiroz, né, como A Cidade é uma Só e Branco Sai Preto Fica, né, ambientados na cidade satélite de Ceilândia, as condições precárias de habitação dos dias de hoje são frutos de uma história deliberada de ações elitistas e racistas, né? Então, nesses dois filmes, por um lado, enfatiza-se uma situação deletéria da periferia, mas por outro encena-se a reação por parte dos sujeitos marginalizados e uma reação pautada na engenhosidade, na inventividade próprias dos territórios dos moradores, né? Seja por um cineasta, seja por um candidato quixotesco, seja por uma bomba sonora, né? É uma situação deletéria que exige uma reação, e essa reação vai ter que emergir das potencialidades próprias daquele meio. Quanto a obras como A Vizinhança do Tigre e Ela Volta na Quinta, também situadas em bairros periféricos, no caso a periferia da cidade mineira de Contagem, eles tendem a endossar a hipótese de Andrew Cleveland, segundo a qual foi preciso, para que a cotidianidade viesse à tona no cinema, foi preciso, segundo Andrew Cleveland, atenuar a sobrecarga dramática das estéticas dominantes, né? Criar uma desdramatização, mesmo, certo esvaziamento da sobrecarga melodramática ou mesmo humorística, para que pudesse emergir, né, essas poéticas do cotidiano. Então, embora os enfoques sejam distintos, ambos os filmes desvelam em situações corriqueiras e enredos desprovidos de grandes peripécias, qualidades e trocas afetivas raramente associadas ao universo periférico, né? Com senso de humor, beleza física, camaradagem, ternura, etc., né? Em Ela Volta na Quinta, a periferia deixa de ser enquadrada como sob o signo da falta, né? Para se tornar, ou para ser vislumbrada como um contexto de habitação desejável, na qual a candura de uma família de pessoas negras pode se expressar, onde se pode ter um quintal, um cachorro, bem como conversar com tranquilidade, inclusive com seus vizinhos, jogar bola, etc. Então a mise-en-scène incorpora no seu próprio ritmo a temporalidade de quem pode estar em casa, tranquilamente, a prosear ou simplesmente a ouvir um samba do Paulinho da Viola. Então, uma série de detalhes prosaicos são apresentados menos como um gatilho para fazer a narrativa avançar, que como uma caracterização de uma atmosfera afetuosa. Por isso, tem uma cena sintomática assim, nesse filme sobre isso que eu estou falando, que a namorada do personagem interpretado pelo próprio André Novaes pergunta para ele sobre a possibilidade deles se mudarem para um apartamento mais no centro da cidade, né? Eles estão conversando na cama, uma cena bem doméstica. Ele responde assim: então tem um negócio, morar no centro é um negócio tipo, no centro que eu falo é assim, no centro e proximidades, realmente eu não quero. É uma inversão muito flagrante, né? Se esse discurso, a gente está acostumado a ouvir esse discurso, seria realmente na periferia não, né? Aqui realmente o centro, jeito nenhum.
Na Vizinhança do Tigre também, né, onde a gente experimenta uma espécie de proximidade, inclusive proximidade com os corpos, entre a câmera e os corpos dos jovens, de um grupo de jovens marginalizados que, embora tente viver segundo o bordão anunciado no início do filme, paz, justiça e liberdade, né, o isolamento deles num contexto onde a vida é prisioneira, né, segundo César Guimarães, ou onde o crime é uma das únicas alternativas, faz pairar na atmosfera um risco constante, né? E essa mesma situação de eventualmente ceder ao crime em função de uma conjuntura desfavorável reaparece com outro enfoque e estilo e No Coração do Mundo, no qual Gabriel e Maurício Martins assumem estilo mais claramente ficcional, né? Então, desiludidos com a rotina e com o horizonte de possíveis que se lhes abre pelas vias do trabalho, Selma, Ana e Marcos passam a enxergar num assalto mirabolante o único meio de alcançar ou de sonhar com um lugar mais auspicioso, ao que chamam de coração do mundo. Assim, o filme se equilibra entre observação do cotidiano e trama de aventura, panorama social e thriller, a banalidade do morar e o furto extravagante que pode conduzir à mudança. A sua maneira, o Temporada também equilibra forças distintas, uma vez que se ampara na observação de pormenores do cotidiano, mas se interessa justamente pelas transformações profundas implicadas no novo contexto de trabalho e habitação de sua protagonista. O desejo de filmar os bairros da periferia de Contagem se manifesta tanto pelos inúmeros planos gerais que compõem o filme, quanto pela profissão dos personagens, né? Eles fazem parte de um grupo, eles são agentes de combate a endemias, que exige que eles transitem, né, entre uma série de residências e ruas, né? Em um meio social e geográfico específico, apresentando lugares e corpos heterodoxos, né, periféricos, negros, obesos. Então, a temporada tem por protagonista Juliana, uma mulher jovem que está em processo de mudança para Contagem. Mudança que não é só geográfica, porque ela também acabou de perder a mãe e percebe progressivamente que está sendo abandonada pelo marido, né? Mas se o fundo do filme é então trágico, né, perto da mãe tem um aborto envolvido, tem esse divórcio, se tem esse fundo trágico, o processo encenado pela mudança da protagonista é um processo de uma mulher negra que constrói uma nova vida, batalha por sua autonomia financeira numa nova cidade, passa a ter amigos, adota um novo visual, assume progressivamente as rédeas de sua trajetória, né, como indica a cena final em que ela toma o volante de um carro, do carro de um amigo. Então estou tentando conjugar aqui essas forças do morar, do se mudar, do conduzir um carro e do criar novas raízes, criar uma nova vida, né? Então o último filme que eu vou comentar é em 40 segundos, é que depois de dois filmes eminentemente domésticos, né, o Mulher à Tarde e A Vizinhança do Tigre, o Afonso Shoa se une ao João Dumans para realizar o Arábia, né, obra pautada pelo itinerário errático de um peão de trecho, que é o Cristiano, né? Nesse filme, o habitar aparece como negatividade, ou seja, a caracterização da experiência do trabalhador repousa em partes na impossibilidade de morar. Desde que saiu da prisão, Cristiano pegou a estrada aos modos de um andarilho, fazendo, segundo ele próprio, de tudo que um homem pode fazer, sem criar raízes ou constituir família. E o próprio protagonista escreve no seu caderno: a estrada era minha casa. Quando ao fim do filme, no ápice do seu desalento, enfurnado numa fábrica, no trabalho pesado de uma fábrica, o som das máquinas cessa subitamente, Cristiano sente como se acordasse de um pesadelo. Nesse momento, ouvimos sua voz off, que diz o seguinte: estou cansado, quero ir para casa. Quem se lembra que é um momento bem enfatizado, né, pela mise-en-scène do filme, né? O som some. Quero ir para casa, queria que todo mundo fosse para casa. Queria que a gente abandonasse tudo, deixasse as máquinas queimando, a fumaça subindo, preta igual a noite, tampando o céu e jogando dinheiro fora. A gente ia estar em casa, tomando água, dormindo à tarde. Queria chamar todo mundo, os homens e as mulheres, e dizer no ouvido de cada um: vamos para casa, nós somos só um bando de cavalos velhos.
Mas esse insight eventualmente redentor da classe trabalhadora é comunicado ao público quando o protagonista está em coma, né? Combalido, sem poder de ação. Então a Arábia parece indicar assim, nessa dinâmica que no meu entender, né, vocês vão me dizer o que vocês acham, os valores capitalistas do trabalho estão a tal ponto disseminados que os próprios trabalhadores os propagam, assim, difamando ou ignorando os sindicatos às custas de seu próprio sacrifício, né, representados pela impossibilidade de arredar pé, de morar, de ter lazer, de constituir uma família, né, que aparece para o cristiano como uma espécie de coração do mundo. Né, o ócio, o morar se torna um horizonte, mas que ele já não pode atingir porque ele está em coma. Né.